Que a graça, a paz e a verdade do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Vamos lá? Vamos participar do projeto dos Teólogos de Fronteira. E aqui está o nosso curso de psicanálise pastoral. Já caminhamos aí um bom tempo e junho já está se aproximando. Junho é o encerramento deste curso, um curso bem de iniciação mesmo. O material é todo disponibilizado a você, e mesmo aquele que nunca teve contato com a linguagem da psicanálise consegue acompanhar os conceitos e depois começa, inclusive, a aplicar esses conceitos. Hoje, nós vamos falar sobre o caminho da verdade na psicanálise. Estamos estudando a relação entre o pensamento de Santo Agostinho, que é um pensamento cristão e filosófico, com o pensamento de Jacques Lacan, que é psicanalítico. Na verdade, olha que bem a proposta, né? Nós íamos já terminar na palestra do mês passado, mês de janeiro, mas ainda falta nós trabalharmos a questão de 3 conceitos lacanianos. Por isso que nós temos essa aula hoje, no dia 7 de fevereiro, mas já na próxima semana nós começaremos mais uma série de palestras voltadas para o nosso curso, até que a gente chegue lá no mês de junho. Terminou junho, aí já terminamos para poder passar para a próxima fase do nosso curso. Aí aqueles que já concluíram a primeira fase, que é essa fase bem inicial, bem de formação, bem de iniciação, depois nós vamos aí avançar para um outro nível e com a graça e a bondade de Deus. Saudações. Irmão José Fernandes, graça e paz. Boa noite, irmãos. Nosso irmão José Silva, meus irmãos, Shalom Adonai. Aqui também, nosso irmão Lourival. Boa noite, irmãos e irmãs, a paz seja convosco. Presente conosco aqui, Nilson e Verônica. Boa noite, a paz, irmãos. Amém. Nossa irmã Nice, paz, minha irmã. Deus te abençoe com a sua casa. Nosso irmão André Luiz, paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui nosso irmão Eufrates Vanderlei, dando a paz do Senhor Jesus. Paz, meu amigo. Nosso irmão Santos Paulo, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. E a nossa irmã Rosimeire, com toda a sua casa, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá para a aula desta noite. Estamos trabalhando a função significativa da palavra em Lacan e Santo Agostinho. Fizemos a apresentação do autor, passamos pelos pensamentos de Santo Agostinho. O corpo sofre a ação da alma, não há paixões da alma, mas apenas paixões do corpo. A relação entre a palavra e a verdade. As palavras são signos, e esses signos não nos remetem diretamente às coisas, mas a outros signos. Falamos aqui sobre a verdade não habita a palavra, foi o tema da nossa aula passada. A dialética agostiniana. E chegamos neste ponto aqui. Ponto esse daqui. Segundo Lacan, dizer que a verdade habita a interioridade do sujeito não significa eliminar o fato de que a palavra se instaura e se desloca na dimensão da verdade, mas sim que, em presença das palavras, não sabemos se elas são verdadeiras ou não. Elas também inevitavelmente situadas no registro do erro, da equivocação, da mentira. Ponto. É aqui que nós paramos para poder chegar nesses 3 conceitos que nós vamos trabalhar nesta noite. Vamos trabalhar sobre a condensação, o recalcamento e a denegação. Fica conosco aí na próxima aula, na próxima hora. E vamos ficar aqui, fazer a leitura.
função... Deixa eu colocar de um jeito que dá para todos lerem, né? A função significante da palavra não se faz pela relação que ela possa ter com a coisa significada, mas sim pela relação que ela tem com as outras palavras. Assim, diz Lacan, a linguagem só é concebível como uma rede, uma teia sobre o conjunto das coisas, sobre a totalidade do real. Ela se inscreve no plano do real. Este outro plano, a que chamamos aqui o plano simbólico. Tomados um a um, a relação do significante e do significado é inteiramente arbitrária. A razão pela qual as coisas têm o nome que têm não está na coisa, nem no signo considerado isoladamente, mas nas definições, isto é, na relação entre os signos. Como as definições são equívocas e enganadoras, a verdade só pode ser encontrada fora da linguagem, na interioridade do sujeito. É a interioridade que sustenta a verdade do signo. Se pergunta o seguinte: o que é que vem antes? O pensamento ou a palavra? Qual que vem antes? Eu consigo pensar sem as palavras? Não, não consigo pensar sem as palavras. Portanto, as palavras elas vêm antes do pensamento. Aí vamos lá. A criança, ela não sabe que isso aqui é um estojo. Portanto, qualquer nome que você colocar nisso daqui para ela, se você chamar de chocolate, e isso aqui é chocolate, isso aqui é chocolate, isso aqui é chocolate, ela vai entender que isso aqui é chocolate, mesmo que ela não saiba o que é um chocolate e nem saiba o que é um estojo. Aí eu pego e abro esse estojo e dentro dele tem as minhas canetas. Qual o nome que eu vou colocar nesses objetos aqui? A criança não sabe nem o que é estojo e a criança não sabe nem o que é caneta. Aí eu começo a chamar isso aqui de pirulito. Pirulito, pirulito vermelho, pirulito roxo, pirulito azul. Ela não sabe o que é pirulito, não sabe o que é vermelho, não sabe o que é roxo e não sabe o que é azul. Mas aí ela está aprendendo as palavras. E isso é muito importante. Quer dizer que as palavras dão nome às coisas, seja lá qual coisa que for. E se não tiver nenhum significado, passa a ter significado com o passar do tempo pela repetição e pela associação de ideias. Os pirulitos coloridos estão dentro do chocolate. Agora você, que é adulto, sabe que isso aqui não é chocolate, sabe que as canetas não são pirulitos e fica chocado. Como que alguém chega lá na idade de 40 anos chamando estojo de chocolate e caneta de pirulito? Isso é uma loucura. A verdade se perdeu. Vamos corrigir este conceito. Mas eu falei isso para exemplificar para você o que é que vem antes, a palavra ou o pensamento. Mas significa que a criança não está pensando, não está raciocinando. A criança está associando as experiências que ela tem com as mãos, com os olhos, com os ouvidos, com o nariz, com a boca. Ele está associando essas experiências que ela tem com os sons das palavras que são pronunciadas para que ela possa encontrar significado. É assim que vai funcionando a mente da criança, até que chega ao raciocínio lógico. Esse raciocínio lógico demora para se desenvolver. Portanto, aonde foi parar a verdade na coisa toda quando eu disse que isso aqui é um chocolate com pirulito dentro? Se perdeu. Daí que eu preciso de que as palavras que estão sendo utilizadas tenham uma definição que a gente chama aí na linguística de etimológica. É a origem do conceito. Então, na origem do conceito, estojo é estojo, caneta é caneta, celular é celular, computador é computador, na origem, lá na etimologia. E depois, a semântica vai trabalhando para que esses conceitos aí vão se criando na nossa mente de uma maneira lógica. Isto é que é chamado de rede. Aqui é uma metáfora, tá bem?
qual que é a metáfora? Nós não sabemos aonde está a verdade. Se no pensamento ou se na palavra. Qual que é a tese agostiniana? Nós estudamos aqui. A tese agostiniana é de que a verdade está na subjetividade. Quer dizer que no interior, lá dentro de mim, eu sei que isso aqui tem um nome estranho chamado chocolate. Chocolate não é de comer? É, chocolate é de comer. Isso aqui é de comer? Não, isso aqui não dá para comer. Então, por que da outra vez eu comi chocolate e gostei? Alguém me disse que era gostoso, eu gostei. E agora me disseram que isso aqui é chocolate e eu já tentei experimentar e não gostei. Não é comestível. O Agostinho diz que existe a nossa subjetividade, e essa subjetividade é a percepção de que tem algo estranho no que está sendo explicado. Porque a verdade mora na interioridade do sujeito. A verdade não mora na palavra. Alguém está tentando me enganar e aí eu tenho um alerta. Isso aqui tem alguma coisa errada. E é isso que faz a pessoa buscar a verdade lá fora. Vou experimentar todos os chocolates que for possível e vou comparar com esse chocolate e vou descobrir que isso aqui não pode ser chamado de chocolate por causa que ele não tem o sabor do chocolate. Essa busca pela verdade, aí é a tese agostiniana, é subjetiva, está dentro de cada um de nós. Chegamos agora em Lacan, e ele não usa bem a palavra subjetividade, continua usando a palavra subjetividade, mas ele muda para a palavra interioridade. Está no interior. Não está no interior do quê? De quem? Aí a metáfora que é utilizada aqui. Não sei ainda, então eu pego e eu vou pescar. Eu vou pescar o quê? Eu vou pescar a verdade. Para eu pescar a verdade, eu preciso de uma rede. Uma rede de malha fina, uma rede de malha grossa, uma rede de malha maior, menor. Eu vou pescar a verdade. Eu vou pescar à beira-mar, eu vou pescar em alto mar. Quer dizer, dependendo da verdade que eu quero descobrir, que está na interioridade, eu tenho que lançar a rede. E qual que é essa rede? É o palavrório, são as palavras, é esse monte de conceitos que eu tenho. Eu estou tentando construir com vocês aqui, neste momento, uma pescaria. Então, eu estou lançando uma rede de palavras, lançando a rede. E nesta rede de um monte de palavras, elas estão trançadas umas com as outras, procurando fazer uma malha fina para ver se a gente consegue capturar esse peixão chamado verdade. Ao ponto de que a gente não fica impressionado com o que a pessoa está dizendo, mas sim com o que a pessoa está tentando dizer com aquilo que ela está dizendo. Numa discussão, por exemplo. A discussão é uma coisa bem inútil. E eu digo por que a discussão é uma coisa bem inútil. São duas pessoas tentando provar a verdade que elas acreditam que está dentro do seu interior e ela não consegue ouvir o outro naquilo que o outro está dizendo. Isso é a discussão. Então, na discussão, o que importa é o que eu estou argumentando. E o que o outro não está entendendo, porque o outro também está argumentando e não está entendendo o que eu estou falando. É bem inútil. Qual que é a via para se descobrir a verdade entre duas pessoas? Não é a discussão, onde os dois estão errados e os dois estão certos ao mesmo tempo. É do diálogo. Diálogo significa que é através da palavra, é a palavra atravessando o interior de cada um de nós. Porque no diálogo eu ouço, no diálogo eu escuto, no diálogo eu falo e sou ouvido. No diálogo você fala e é ouvido. Na discussão, o próximo passo é a briga mesmo. Quer dizer, é a arenga. Pensaram até aqui? Nossa Monice, amém. Amém, minha irmã. Nosso irmão Edjailton, boa noite. A paz, professor Rogério.
A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Amém. Josileia Silva. Boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos. Paz, minha irmã. Irmão Lucivando. A paz do Senhor Jesus a todos. Nosso amado irmão Roberto Lani. A paz do Senhor a todos. Então, vocês já perceberam que na discussão não tem como descobrir a verdade. Então, a discussão é lançar rede ao mar e não trazer peixe bom. Eu considero que é trazer só tranqueira, só bota velha na discussão. Faz parte também porque depois que os dois sujeitos eles se afastam, fica o pensamento. Será que eu argumentei? Será que eu ganhei? Será que eu entendi? Pelo menos eu falei o que tinha que falar. Deixa ele refletir lá. Mas é bota velha. Não se estabeleceu a verdade ainda. E como que se estabelece esta verdade? Lançamos a rede. O que podemos fazer com a linguagem é proceder a retificações sucessivas do discurso com base em sua consistência interna. Ou seja, você tem que falar o que você acabou de falar com outras palavras, retificando aquilo que você acabou de dizer. Né? A palavra lá do Raul Seixas, né? Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse antes, né? Eu preciso ser essa metamorfose ambulante. Ele vai dizer a mesma coisa que ele disse antes. Ele acabou de dizer que ele é uma metamorfose ambulante e ele não quer ter uma velha opinião formada sobre tudo. E ele já tem uma opinião. E qual que é a opinião dele? A opinião dele é de que hoje ele te odeia, amanhã ele te tem amor, e assim vai. Mas já é uma opinião. Então, o que podemos fazer com a linguagem é sempre retificar, deixar reto. Sabe a história do papo reto? Não existe, né? Papo reto. Você tem que explicar aquilo que você acabou de dizer. Essa seria uma maneira de diminuir o grau de equivocação dele presente de forma necessária. Assim, se chama a mesa de cadeira e passa a dizer que escrevi durante todo o dia sobre a cadeira e que guardo alguns objetos nas gavetas da cadeira, que o meu abajur se encontra sobre a cadeira, acaba ficando evidente que, sob o nome de cadeira, é da mesa que eu estou falando. O que torna o erro manifesto é a contradição do discurso. Lacan comenta que é isso que fundamenta a concepção hegeliana do saber absoluto. O saber absoluto é o momento em que a totalidade do discurso se fecha sobre si mesma, numa não contradição perfeita. Este é o sonho do discurso científico. Daí, vamos usar uma lógica e eu vou tomar todos os cuidados. Eu já falei desse assunto e o vídeo foi tirado do ar porque eu falei desse assunto. Então, o que acontece? Nós sabemos desde a fundação do mundo que todo homem é mortal. Que Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Essa é uma lógica. É a lógica socrática. Todo homem é mortal. Sócrates é homem e, portanto, Sócrates é mortal. Chega alguém e diz, né, que todo homem é imortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Você prestou atenção na frase? Todo homem é imortal. Sócrates é homem. Sócrates é mortal. Tem uma contradição. Porque as sentenças não tiveram a conclusão óbvia. Qual que é a conclusão óbvia? Se todo homem é imortal e Sócrates é homem, Sócrates ele é imortal. Eu não posso concluir que ele é mortal. Porque a primeira premissa diz que todo homem é imortal. A segunda premissa diz que Sócrates é homem. Portanto, Sócrates tem que ser imortal e não mortal. Eu encontrei uma contradição. Qual que é o sonho absoluto da ciência? É que a sua verdade seja irrefutável. De que a sua verdade seja absoluta. Esse é o sonho da ciência. O sonho da ciência está na interioridade de cada um de nós.
Assim como a ciência quer ser irrefutável, ela quer ser absoluta, nós também, quando explicamos a verdade para o outro camarada que está do outro lado, nós queremos que entre na cabeça dura dele que a verdade que nós estamos dizendo, que eu estou dizendo, ela é irrefutável, ela é científica. Sócrates é mortal. Ponto. E por que Sócrates é mortal? Porque todo homem é mortal. E porque Sócrates é homem. É irrefutável isso, na lógica. Então, nosso sonho é a verdade absoluta. Nosso sonho, lá dentro da nossa interioridade, lá dentro do nosso coração, lá dentro da nossa alma, nosso sonho de consumo é que nós possamos dizer a verdade. Dizer a verdade para que ela se estabeleça como valor absoluto. E que a outra pessoa do outro lado também diga a verdade. E dizendo a verdade se encontre com a verdade e faça as pazes. Estamos em paz. Onde isso se dá? No céu. No céu, onde a verdade ela é absoluta. Lá no paraíso. Lá onde Deus está com Jesus e o Espírito Santo. Enquanto isso não acontece, nós que não temos as palavras verdadeiras, nós temos aí um monte de conceitos que às vezes são equivocados, porque aprendemos errado, porque distorcemos a realidade, jogamos a rede para ver se a gente apanha aí os peixes da verdade. O máximo que a gente tem está na interioridade. O máximo que a gente tem está no inconsciente. Tese ou teoria psicanalítica. Eu digo e sempre repito, a alma sabe, ou o inconsciente não mente, o inconsciente sabe. Mas quem vai saber qual é a linguagem do inconsciente? Tá bom, e aí é o papel do psicanalista, fazer a leitura. Fazer a leitura. Não é um exercício fácil. Você faz a leitura, você vai para o campo da subjetividade, e se você não tiver aí um repertório muito bom de conceitos, de palavra, não tiver bem treinado mesmo, você pode fazer uma interpretação errada do que está diante dos seus olhos e dos seus ouvidos. Isso aí a gente diz de experiência. As pessoas não vão te entender e você pode entender errado. Mas pessoas, aqui nossos irmãos saudando uma vez mais, né? Temos aqui nosso irmão Roberto Lani, também aqui chegou Lica Gola Clara Rodrigues. Amém, amém, a paz, seja bem-vinda. Temos aqui também o nosso irmão Erlan Alencar. Boa noite, professor, a paz de Cristo a todos os irmãos. Paz, irmão Erlan. Sucesso, meu amigo. Nosso irmão Erlan, o celular particular está com problemas. Qual seria o problema? Porque aqui, para mim, não está aparecendo. Eu estou com a minha tela aberta, a imagem está boa, o som está bom, mas depois o irmão me manda lá qual seria o problema. Renato, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Paz, meu irmão. O que nos leva agora para o tema da nossa aula de hoje. Não foi esse o caminho tomado pela psicanálise. Qual o caminho? Do discurso científico, da verdade absoluta e irrefutável. Não foi esse o caminho tomado pela psicanálise. Na verdade, ela institui um novo caminho. E é para essa outra via da verdade que Lacan chama a nossa atenção ao final de um dos seus seminários. Durante a análise desse discurso, que se desenvolve no registro do erro, algo acontece por onde a verdade faz irrupção. E não é a contradição. Olha que interessante. Nós estamos lançando a rede. Talvez a gente pesca a verdade,
em alto bar ou numa corredeira, ou seja, num diálogo, num bate-papo entre um café e outro, entre um telefonema e outro, entre uma entrevista e outro, entre uma saudação e outra. Nós estamos procurando a verdade, lançando a rede. O que é essa rede? É o nosso repertório, são as nossas palavras. E as pessoas mentem. Às vezes mentem porque construíram a mentira, construíram. E para ela, aquela mentira vai comprovar toda a sua verdade. Aí, seja bem-vindo ao mundo dos mentirosos. Então, quem está chegando agora, entra na fila, porque de mentira o homem entende muito bem. Aí, inclusive, a gente chama mentira por outras palavras, equívoco, né? Estava equivocado. Eu me enganei, né? Estava enganado. A gente usa outras palavras mais suaves para poder disfarçar a mentira. Daí, a nossa percepção é o seguinte: mesmo estando equivocados, mesmo mentindo, mesmo estando enganados, a verdade ela é tão poderosa por si só, em si só, que ela é o peixe que pula para fora d'água, dando sinal: estou aqui, você está pescando no lugar errado. Ou seja, tem uma irrupção. Em algum momento a pessoa se trai pelas próprias palavras. Em algum momento a pessoa se trai pelos seus próprios comportamentos, sinais que ela dá. Aí está a leitura do analista. Opa, peguei. O peixe pulou para fora d'água. A verdade apareceu. Aí tem que ter aquela sensibilidade do pescador, olhar para todo o horizonte de um oceano que está à sua frente. Poxa, é isso? Sim, a verdade dá os seus pulos, né? É uma irrupção. E não é a contradição. Diferentemente da via da verdade proposta por Parmênides, que é o da não contradição, a via da verdade psicanalítica não é percorrida obedecendo-se ao princípio da não contradição. Ela se faz ao contrário, pelo caminho das equivocações, dos lapsos, dos tropeços, das ambiguidades da palavra. E é aí que habita a verdade, do desejo. E é aí que o inconsciente faz suas irrupções, e é aí também que se inscrevem a condensação, Verdeichtung, o recalcamento, Verdragung e a denegação, Verneinung. Não entendi a segunda parte que está aqui, entre parênteses, professor. Condensação, recalcamento e a denegação. Olha só que interessante. Ela se faz ao contrário pelo caminho das equivocações, dos lapsos, dos tropeços, das ambiguidades da palavra. O que está se dizendo aqui é isto: a verdade não habita nas palavras. Quer dizer que quando a pessoa está equivocada, quando a pessoa está enganada, quando a pessoa está errando, aí é que fazemos a leitura psicanalítica, o peixe pula para fora da água e a gente consegue encontrar a verdade no erro, na ambiguidade, naquela dualidade, naquela contradição, naquele paradoxo ali que está. Aí vem o que é chamado de espírito de refinamento. O espírito de refinamento é a capacidade que se tem de se penetrar por entre as frestas. Isso é o espírito de refinamento. Trabalhei bastante isso aí nas aulas de filosofia. E o celular? Tá tranquilo aí, meus irmãos? Tá tendo um problema de sinal? Para mim aqui eu não estou percebendo nenhum problema de sinal. Condensação. Como assim? A Verdichtung, quer dizer, a condensação, diz Lacan, é simplesmente a lei do mal entendido.
Contrariamente à lei da não contradição, a condensação é o que permite a multiplicidade simultânea de sentidos, a satisfação simultânea de tendências opostas. É graças a ela que podemos manter com alguém uma relação de amor e ódio, sem que se excluam mutuamente, ou ainda, que tendências masculinas e femininas podem coexistir na mesma pessoa, sem que no plano imaginário e no plano real a masculinidade ou a feminilidade de cada um sejam ameaçadas. Entramos aqui por um terreno pantanoso, pantanoso. Mas a gente já trabalhou isso aqui na nossa aula passada, lá na 2024, quando a gente estava falando sobre o banquete de Platão, que foi os problemas da sexualidade humana. O que significa? Nós temos uma sexualidade e que é a heterossexualidade. É o homem e a mulher, ou o macho e a fêmea. Bom, mas se fosse tão fácil assim, não haveria a homossexualidade ou a bissexualidade, e agora no contexto que a gente está vivendo aí, a transexualidade, a pansexualidade. Se acostuma, meu irmão. Se você entrou aí pelo caminho do estudo da psicanálise, abriu-se a caixa de Pandora. Quer dizer que o inconsciente aflorou. Aí você vai para os conceitos. O que seria a heterossexualidade? O que seria a homossexualidade? O que seria a transexualidade? Ou a pansexualidade? Aí nós entramos num terreno pantanoso. E por quê? Agora é uma figura de linguagem que estou utilizando para você, mais uma rede que eu estou lançando. Você está em busca da verdade. Mas você já não está mais em busca da verdade em alto mar, lançando a rede, buscando peixes para o comércio ou para a sua alimentação. Não. Agora você está em busca da verdade no pântano. A chave caiu no pântano. A verdade está soterrada debaixo das águas do pântano, da lama do pântano. Porque a gente entrou no assunto da sexualidade, que a mesma pessoa que socialmente tem uma identidade, a mesma pessoa que diante das câmeras, diante do patrão, diante da família, tem uma sexualidade saudável, sadia, é a mesma pessoa que passa por graves transtornos de identidade de gênero. Graves transtornos, que a gente já entrou aqui pela via do pântano mesmo. A pessoa está definida socialmente pelo seu papel social. Ou ela é homem ou ela é mulher, e ponto. Aí lá na sua interioridade, ela tem uma identidade de gênero que é diferente daquela que ela desenvolve no seu papel social. Ah, mas isso é possível, professor Rogério? Possível? Se isso é possível, são pessoas que a gente conhece de perto, que um dia decidiram sair do armário e assumir essa outra identidade que já tinha lá na sua interioridade. Ou seja, aquela pessoa que tinha um papel social hétero e que depois assumiu a sua identidade de gênero homossexual, essa pessoa agora trouxe a sua interioridade para a exterioridade, o que é espantoso a todos nós que vivemos uma sociedade heteronormativa. Então, nós vivemos nessa sociedade que a normatividade é a heterossexualidade. O homem e a mulher, o homem com a mulher, e dessa união heterossexual vai surgir uma outra criança que também vai ser ou menino ou menina e que vai ter a sua identidade construída vendo-se como menino, vendo-se como menina. Assim, a heteronormatividade é a construção da sociedade
com essa identidade de gênero, homem e mulher. Ponto. O que não elimina a existência da prática homossexual. Assim você pega a sociedade grega antiga, que é a sociedade que buscava a virtude, a areté, a vida virtuosa. E havia a prática da homossexualidade entre os gregos, tanto do homem com homem, quanto do mulher com mulher. Ainda está reduzido, como é dito, né? Reduzido à homossexualidade. E era o mesmo homem que ele era másculo, viril, protetor da sua família, protetor da sua casa, homem de guerra, que também se relacionava com outro homem viril, másculo, protetor da sociedade, da sua família, do seu patrimônio, mas os dois tinham ali um relacionamento homossexual. Mas eles não eram só homossexuais, porque eles tinham também uma vida em família, porque precisava casar-se, ter uma esposa. Mas haviam também as mulheres que também eram ali mulheres virtuosas, sensuais, senhoras de família, que mantinham suas relações homossexuais na sociedade grega antiga. E todos em busca da areté, da virtude. Ué, mas a homossexualidade, ela é um vício ou ela é uma virtude? Quem é que vai definir isso? Aí, dentro do nosso repertório, trata-se do quê? Trata-se dessa condensação em que, em uma só pessoa, existem ambiguidades de desejos, de vontades. Aí volta lá para as nossas primeiras aulas deste curso, quando estava falando sobre Schopenhauer e sobre a irracionalidade da vontade. A vontade é irracional. Essas ambiguidades estão dentro da mesma pessoa. Mas será possível? Não? Será possível isso? Que isto é verdade? Ou isso aqui é um discurso que está sendo aí criado para poder se estabelecer a sociedade que defende o que é chamado de gaysismo? É isso? Não é isso? Não estão tentando construir uma sociedade gaysista sem identidade definida de gênero, dizendo o seguinte, que a criança não é nem menino nem menina, que ela decide assim que ela começar a se ver para o lado de fora. Bom, aí vem a palavra que é a heteronormatividade. Nós que vivemos no mundo heteronormativo, vamos construindo a identidade do menino como menino, da menina como menina, para que assim nós possamos manter a nossa sociedade heterossexual. O que não elimina o fenômeno da homossexualidade. Não elimina o fenômeno da bissexualidade, da transexualidade, da pansexualidade. Aí vai-se para o universo de quem quer viver e de quem vive esta realidade que não pertence à sociedade heteronormativa. Joguei bastante rede ao mar, mas, como eu disse para vocês, entramos por um terreno pantanoso. Terreno pantanoso em que a pessoa é uma diante dos olhos e a pessoa no seu interior é outra. É da onde vêm os conflitos e é onde o inconsciente quer conversar com o consciente sobre o assunto. Aqui, nossa irmã disse que o sinal está bom, né? Nosso irmão José está bom, nossa irmã Nice disse que está tranquilo, está beleza, nosso irmão José disse que está beleza, nosso irmão Lucivando disse que está bom, ele está no Rio de Janeiro. Nossa irmã Lica, tudo bem com a transmissão. E aqui também, Luzinete, na paz do Senhor Jesus, povo lindo de Deus. Paz. Se nós estivéssemos num paraíso blindado, onde a serpente não entrasse no paraíso para fazer uma tentação a Eva, no céu, se estivéssemos no céu, a gente nem precisaria ter esse tipo de aula aqui e falar de uma homossexualidade dentro de um cristão.
Penso de uma pessoa que é frequentador de igreja, de banco de igreja. Não estamos no céu. O paraíso tem serpente dentro. E o que fez a serpente quando entrou no paraíso? Trouxe para fora a concupiscência que estava dentro de Eva. É isto. O desejo de comer aquele fruto que estava naquela árvore lá estava em Eva. Faltava coragem, faltava um incentivo. Chegou a serpente, abriu a caixa de Pandora, incentivou a mulher, e o que estava no interior aflorou, ela comeu e deu para o Adão, e o Adão, que tinha no interior a concupiscência, foi lá e comeu também. Ponto. Abriram-se os olhos e viram que estavam nus. Em todo esse engano do Adão e da Eva, com a serpente no meio, aflorou a verdade. Qual que é a verdade? Por um homem entrou o pecado no mundo. O pecado não entrou sozinho. E pelo pecado, a morte, e consequentemente, todos pecaram. Qual que é a verdade? Nesse caso, que veio à tona, é de que a oportunidade faz o ladrão. É espantoso isso. A oportunidade faz o ladrão. Essa caneta não me pertence, mas como não tem ninguém vendo, eu preciso de uma caneta, eu quero uma caneta, eu pego essa caneta. Aí a diferença entre a caneta e $1 trilhão é a oportunidade. Temos mais oportunidade de pegar uma caneta que não é nossa do que $1 trilhão que está protegido pelo Tesouro Nacional. Mas a oportunidade faz o ladrão, e aí está. O mesmo que apregoa a honestidade, que fez leis para colocar na cadeia o desonesto, é o mesmo que não se furta a si mesmo de pegar milhões e milhões de dólares e colocar na própria conta aqui ou na Suíça, no próprio bolso ou no bolso dos seus companheiros. Tem uma frase no seriado Dr. House, e a frase é: todo mundo mente. Todo mundo mente. Ou, como diz a nossa Bíblia, não Dr. House, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Extraviaram-se todos. Conjuntamente tornaram-se inúteis. A sua língua é língua de áspide, veneno que solta. Assim, nós que nos vemos tão bem diante do espelho, nós que vendemos uma boa imagem de homens e mulheres virtuosos, nós, pelo estímulo, pelo desejo, pela oportunidade, pela vontade, nós também temos em nós um monstro reprovável, socialmente, contido a correntes. Aí você fala, não combina com o discurso do domingo à noite. Combina com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falando: esmurro o meu próprio corpo, reduzo a servidão, para que depois de ter pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser pego naquilo que eu preguei para os outros. Eu mesmo venha tropeçar naquilo que ensinou aos outros. Isso aqui diz Paulo: reduzo meu corpo à servidão, esmurro o meu corpo. É uma confissão de Paulo. Qual é a confissão? Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? É a psicologia de Paulo. Segundo o homem interior, tem até prazer na lei de Deus, mas encontro em meus membros uma lei que luta contra a lei do meu entendimento. É Paulo dizendo o que nós estamos dizendo aqui em linguagem psicanalítica. Nós estamos formatados, nós estamos bem educados, nós estamos contidos. O que não elimina a ambiguidade, os desejos, as vontades, os impulsos, o querer e o não querer. Tá bom? Tá bom, né, meu irmão? Tá bom, né? Barulheira, né, meus irmãos? Vocês participam de todos os barulhos que eu tenho aqui na rua. Eu tenho um microfone, mas só que quando eu coloco o microfone aqui nesta plataforma, o som sai baixinho, baixinho, vocês não ouvem bem. Porque ele faz o seguinte, ele reduz todo o ruído que está em volta. Aí o som sai baixinho, você precisa aumentar o volume. Quem sabe um dia eu vou ter aqui uma mesa de som equalizada, um ambiente acústico, mas enquanto esse dia não chega,
vão assim mesmo, de celular e notebook. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vocês entenderam a explicação? Minha preocupação nesse momento, entenderam essa parte da explicação? O que significa condensação? Condensação é de que em você, na mesma pessoa, que exteriormente, socialmente, representa um papel social digno de aplausos, em você existe um homem interior que muitas vezes é reprovado pela sua própria consciência, mas isso não adianta muito, porque quando você está tomado pela sua irracionalidade, o velho homem salta para fora. O que leva ao segundo conceito, Verdrängung, em bom português, o recalcamento. Então, o recalcamento não é a lei do mal entendido, é a interrupção do discurso. O sujeito diz que a palavra lhe falta. Essa interrupção do discurso não significa interrupção ou eliminação do desejo. Suas exigências continuam a se fazer subterraneamente, só que não reconhecida no plano das significações. Estamos em busca da verdade. Gostaria de poder dizer a verdade abertamente aqui sobre o que eu penso sobre o que aconteceu durante o período da Covid. Gostaria de dizer abertamente, lastreadamente, usar aqui a rede social, soltar o verbo. Uma ou duas vezes que eu fiz isso aqui, o vídeo caiu. O que foi que aconteceu durante aquele período lá? Aí eu recalco. Eu pego todo esse repertório que eu tenho, esse pensamento que eu tenho, esse palavrório que eu tenho, eu recalco ele. Seguro para mim. Trago para baixo. O que não elimina o que eu penso. E o que está vindo à tona aí através da eleição dos Estados Unidos, a vitória do presidente norte-americano, Donald Trump, a escolha que ele fez para a equipe de governo que ele montou, e o pessoal está passando em revista nesse exato momento aqueles 2 anos de pandemia, a propaganda que foi vendida, o número de pessoas que foram de fato afetadas, a origem do bichinho que pica, a origem do mosquitinho, aonde foi que surgiu. Aí eu estou acompanhando passo a passo. Os jornalistas aqui no Brasil, você tem aqueles que compraram a ideia, porque estavam sendo pagos para isso, e tem um jornalista aqui no Brasil chamado Guilherme Fiuza, e ele escreveu sobre a Agenda 2030. E por dizer o que pensa, ele não somente foi censurado, como também ele foi colocado no inquérito das fake news, por dizer o que pensa. Seu livro vendeu horrores, mas ele foi retirado da mídia. Então, de novo, a verdade acaba ficando recalcada. Ela não pode ser dita a plenos pulmões, de câmera aberta, num horário como 10h51 da noite. Esse recalcamento não significa que a verdade não está lá. Significa que ela não pode ser dita no auditório. Nós passamos um momento de censura tão gigantesco, que os humoristas que passaram a criticar sarcasticamente o que está acontecendo no meu Brasil brasileiro, esses humoristas foram presos. Presos mesmo, processados e presos. E, como se diz, né, rindo-se, castigam-se os maus costumes. É próprio do sátiro, daquele humorista sarcástico, dizer a verdade que pensa com o viés de riam das suas desgraças, seus miseráveis. Veja só a contradição de termos. Rir da desgraça, seu miserável. Mas é assim que faz os humoristas sarcásticos, os sátiros. Esses aí que fazem, inclusive, stand-up com estereótipo de pessoas. Não pode.
Não pode porque é preconceito. Escuta, mas peraí, a pessoa pagou. A pessoa foi lá no teatro, pagou, sentou-se, consumiu, ela escolheu ir no show daquele comediante, sabendo que o viés daquele comediante é mesmo de usar o estereótipo das pessoas para tirar sarro das pessoas, porque rindo se castigam os seus maus costumes. Não, não pode. Isso não é humor. Isso é crime. Isso é violação dos direitos humanos. O que é a violação dos direitos humanos? O que são os direitos humanos? São os que estão definidos na Carta, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que são os direitos humanos? Não é humanos? Não é para todo mundo? Ou tem uma seletividade? Direitos humanos é só para aqueles que eu chamo de humanos e os demais são desumanos, são inumanos. Direito à liberdade de expressão não é um direito fundamental? Mas pela liberdade de expressão, você não pode dizer o que você quer, cara. É liberdade relativa. É aqui eu te concedo que você tenha. Você extrapolou. Prisão, cadeia e multa. É o que está se denunciando. E você não pode sair por aí dizendo verdades agressivas aí, porque sua verdade não é verdade, é uma fake news. É uma fake news. A minha verdade é a verdade, a sua é uma fake news. Assim, o que acontece? Acontece que, por não poder se dizer a verdade nessa sociedade, 52 minutos de aula, usamos as máscaras. Aí vão ter uma sociedade mascarada e cheia de suas hipocrisias, com bastante hipocrisia. Hipocrisia transbordar, para fazer inveja ao inferno. Fazer inveja ao próprio demônio. É o paraíso dos demônios. Mintam, sabe? Não sejam quem vocês são. Finjam ser. Ou, se quiser sair do armário, saia do armário. Né? Você não precisa ser quem você não é. Aí vai se perdendo essa ambiguidade de palavras aí. Entender? O que nos leva ao terceiro e último conceito para terminarmos as palestras dessa matéria. A denegação. Verneinung. A Verneinung, denegação, é também da ordem do discurso e revela-se como o lado negativo da Verdichtung, da superposição simultânea de sentidos. A denegação é uma forma de apresentar o que se é no modo de não ser. Não pense o Senhor que eu quero ofendê-lo, mas a denegação está sob a ação direta do princípio de realidade e concerne ao que somos capazes de fazer vir à tona por uma via articulada, que é o que eu acabei de fazer quando estava comentando aqui o recalcamento. A denegação é isso. Eu não posso dizer abertamente, mas vou dizer. Mas eu não vou dizer com as palavras que o YouTube pode derrubar. Eu não vou dizer na sua cara, mas estou dizendo na sua cara. Né? Não vou esclarecer, mas está ficando claro. Com a denegação. É o jeito de deixar a verdade à vista, mas não pelo discurso lógico, racional que o robozinho entende. Porque a inteligência artificial está sendo treinada ainda. Mas ela está sendo treinada por logaritmos. É uma lógica computacional. A questão dos sentimentos, de que ela pode saber o conceito, mas ela não sente. Ela não tem essa consciência ainda. E por que a gente fala que ainda? Por causa que os desenvolvedores de sistemas estão trabalhando e parece que a inteligência artificial já saiu do controle e está criando consciência, e as Big Techs sabem disso,
e parece que a chave de desligar a inteligência artificial já não existe mais, que é o ponto em que a inteligência artificial cria outra inteligência artificial superior a ela, de tal maneira que esta nova inteligência artificial, criada pela inteligência artificial anterior, é um super Deus. Toma conta de tudo. E não tem a chavinha de desligar. Esse é o medo, inclusive, está lá no discurso do Donald Trump. Por que tem que se investir trilhões e trilhões de dólares para poder se dominar essa tecnologia? Porque a China, do outro lado, está fazendo isso aí, e é uma corrida que não é só uma guerra, é uma super corrida pelo domínio do mundo através da inteligência artificial. Isto é, ela ainda não, hipoteticamente, não entenderia a denegação. Ela entendeu que eu falei uma coisa e não falei outra. O que eu quis dizer e o que eu disse são coisas distintas. Mas a sua consciência percebeu. Você, que é um ser humano, percebeu e entendeu o que foi posto à mesa, o que foi criado como dúvida. Aí, mas não temos dúvida. Está aí para todos nós. Entenderam? Assim, nós vamos agora, 10h59, dar por concluído essa aula. Condensação, recalcamento e denegação. É por percorrer os caminhos da condensação, do recalcamento e da denegação que a psicanálise tem como regra fundamental a associação livre, procedimento que permitirá o rastreamento das múltiplas determinações do sentido. Freud recupera, assim, a via da opinião, que havia sido rejeitada pelo discurso conceitual, e o faz não para opô-lo à via da verdade, mas para mostrar que a verdade e erro não são excludentes, visto que é precisamente na dimensão do erro e do equívoco que a verdade faz sua emergência. Enquanto produtor de um discurso teórico conceitual, ele se insere na tradição platônico-aristotélica, mas enquanto produtor de uma prática clínica que lida sobretudo com a ambiguidade da palavra, ele se inscreve na tradição sofística, ou deixa ele falar. Deixa o homem falar, porque o homem falando, ele solta as barbaridades dele. A gente tem um presidente aí que só está soltando absurdo, né? Que absurdo, né, meu? Você tá caro, não compra. Olha que lógica, né? Aí ele diz, tá caro, não compra. Porque se você não comprar outro, não comprar outro, não comprar outro, não comprar, aí a mercadoria estraga. Só que, meus irmãos, aqui neste Brasil, os produtores de arroz, eles produziram horrores de arroz. E eles não podiam baixar o preço. Porque se eles baixavam o preço, eles iam perder muito mais na safra deles do que se eles vendessem mais barato. Se eles vendessem mais barato, eles perderiam dinheiro. Assim, preferiu-se manter o preço do arroz para manter a qualidade, jogar um monte de arroz fora para se manter o preço, do que abaixar o preço para que você possa comprar. É uma lógica de mercado. Aí vem o presidente e diz, está caro, não compro. Aí vem o deputado e ele pega e fala, para você, tá caro tomar banho, então não toma banho, fica sujo. Tá caro andar de carro, então não coloca gasolina não, vai a pé. Mas indo a pé você vai gastar a sola do sapato, então vai descalço. Mas indo descalço você vai machucar o seu pé, vai fazer bolhas no pé e vai ter que comprar remédio. Então fica em casa, não anda. Mas ficando em casa você desenvolve tristeza e depressão. Então sai para andar. Mas como vai sair para andar sem sapato, sem carro, sem ônibus? Boa noite, meus irmãos. Boa noite, bom fim de semana. Vamos aí dar por encerrado a disciplina essa noite. Entenderam? Fiquem na paz, com a graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Ponto final.
Até segunda-feira com as aulas de Antigo Testamento.